Bom, boa tarde. Meu nome é Luan. Hoje eu vou apresentar o trabalho para vocês. Eu sou da Universidade Federal do Pampa, do campus Alegrete, né? Esse trabalho foi desenvolvido no Laboratório de Otimização de Sistemas do campus Alegrete também. E hoje eu vou apresentar para vocês a comparação de desempenho e o consumo de energia de aplicações personalizadas com OpenMP Task Loop e Parallel For. Bom, primeiramente, a primeira pergunta que a gente pode se fazer é onde a programação paralela pode ser usada e qual que é a importância dela. Bom, existem inúmeras possibilidades de aplicação. Uma delas é a utilização para imagens médicas, para análise de imagens médicas, por exemplo. Como são imagens massivas, a computação paralela é muito importante para isso. Ou então para análise de dados, que também existem dados massivos e por isso a gente precisa de um maior desempenho para processar eles. Ou então, até ultimamente, por causa do último surto que nós temos aí do Covid-19, por causa da catalogação de genes ou da codificação de genes, a programação paralela é muito importante para isso também. Bom, sabendo disso, tendo isso em mente, o que a gente busca no trabalho é comparar os métodos de paralelização de loop que estão presentes dentro do OpenMP, que no caso seriam o Parallel For e o Task Loop, através do consumo de energia e do tempo de execução deles. Bom, primeiramente a gente vai falar um pouco da diretiva Parallel For, o que ela é, como ela funciona, depois um pouco do Task Loop, o que nós usamos, os resultados que nós obtivemos e a conclusão do trabalho. Bom, sobre a diretiva Parallel For. Quando ele é invocado, as iterações do laço elas são divididas nos chunks, nos chamados chunks. Mais pra frente eu vou explicar o que são. Mas para cada chunk, uma thread nossa CPU ela vai ser atribuída para fazer a execução dele. Os schedulers, eles são os responsáveis, são eles que vão determinar qual é a divisão que será feita dos chunks para as threads. Normalmente eles são divididos em 5 tipos, que são Static, Dynamic, Guided, Auto e Runtime. O que a gente está utilizando nesse trabalho, e é o por padrão utilizado no GCC, é o Dynamic. Aqui a gente consegue ver um exemplo do código, onde na primeira linha nós temos a nossa criação da região paralela, logo após a chamada da diretiva, e então o loop, onde será paralelizado através do pragma for. Nesse esquemático, eu posso explicar um pouco melhor. Bom, nós temos basicamente duas estruturas, que é o loop e a CPU, onde nós contamos com 4 threads. O primeiro passo é a divisão do loop em chunks. O que são essas chunks? Ou esses chunks? Eles são fragmentos do laço, fragmentos de trabalho do laço, que serão divididos para execução nas threads. No caso, como nós estamos utilizando o Scheduler Dynamic, quando uma thread termina a execução de um chunk, o próximo chunk que está na fila ele é entregue para essa thread para sua execução. O Task Loop ele funciona de maneira diferente, por mais que os dois funcionem para a paralelização de laços, o Task Loop ele tem uma certa diferença. Primeiro, ele é um gerador de tasks, ou seja, ele gera tasks para conseguir paralelizar esse loop. Como isso funciona? Quando ele é invocado, quando nós temos um Task Loop no código, as interações do laço elas são particionadas e são armazenadas dentro das tasks. Essas tasks elas são armazenadas dentro de uma outra estrutura que eu também vou explicar. E então, após esse armazenamento dentro dessa estrutura, aí sim elas são distribuídas para execução na CPU. Aqui a gente tem um pequeno exemplo de código, onde ela é um pouco diferente. Primeiro a gente cria a nossa região paralela. A gente vai definir que apenas uma thread vai ser responsável pela divisão das tasks, pela divisão no nosso laço, pelas tasks. E então sim nós chamamos o Task Loop. Bom, do mesmo jeito que eu tinha o esquemático do Parallel For, aqui a gente apresentou um pouco o Task Loop também. Só que dessa vez a gente tem 3 estruturas básicas. No caso vai ser a nossa CPU e o nosso loop, como a gente já tinha anteriormente, só que dessa vez a gente vai ter o Bag of Tasks. O Bag of Tasks é uma estrutura interna da OpenMP que ele armazena
as tasks criadas a partir dos loops. Então, no primeiro passo, apenas uma thread ela é responsável pela divisão desse loop em tasks. E aí, após essa divisão, essas tasks elas são armazenadas dentro dessa estrutura que é a bag of tasks. Após essa armazenagem, aí então as threads elas serão responsáveis pela execução das tasks armazenadas. Aqui a gente tem um pequeno comparativo dos códigos, entre os códigos de uma implementação que a gente fez. A gente consegue ver que não tem muita diferença. A única diferença que a gente consegue ver é que a gente tem que chamar o OpenMP single para definir que apenas uma thread será responsável pela divisão do nosso loop. No caso, o test loop. Para o trabalho, nós utilizamos quatro aplicações, que é a transformada rápida de Fourier, cálculo de Jacob, distribuição de Poisson e a benchmark string. Nós utilizamos um processador AMD Ryzen 9 3900X, de 12 núcleos e 24 threads, uma máquina com 32 GB de RAM, um sistema operacional Ubuntu e GCC 9.2, com a flag de otimização -O3. Partindo para os resultados, na aplicação do Jacob, o task loop, aqui como podemos ver no gráfico, no eixo Y nós temos o tempo de execução em segundos, no eixo X o número de threads. Em média, o task loop ele teve 55.8, ele teve um tempo de execução 55.8 maior, em média, em comparação com o Parallel For. O resultado foi parecido com o consumo de energia também, onde o task loop ele teve 46%, teve um consumo de 46% mais, teve um consumo de 46% maior em comparação ao Parallel For. No caso de Poisson, os resultados foram bem grandes também. No tempo de execução, a diretiva Task Loop ela teve um tempo de execução 52% maior e um consumo de energia 42% maior em comparação com o Parallel For. Já no caso do FFT, tanto no tempo de execução quanto no consumo de energia, os resultados não foram suficientes, não foram grandes o suficiente para ser consideráveis. Isso acontece também na benchmark string, onde os resultados foram muito parecidos na média, o que indica que essas aplicações, elas, pelo fato da string ela ser uma aplicação memory bound, ela não depender tanto da CPU, faz sentido ela não ter tanta diferença, e no caso do FFT, por causa da sincronização de threads, ela não teve um resultado tão diferente também. Bom, através desses resultados que nós obtivemos, a gente consegue dizer que o Parallel For, na maior parte das aplicações, ele sim, tem um consumo menor e o tempo de execução dele é melhor em comparação com o Task Loop. No caso, nós estamos comparando duas diretivas do OpenMP. Então, não estamos afirmando que o modo de paralisação do Parallel For ele é melhor ou mais eficiente do que por tasks, mas sim dentro do OpenMP o Parallel For se mostrou melhor do que o Task Loop. Como trabalho futuro a gente pretende expandir esse ambiente de execução, né, para ter outras aplicações e outras métricas. E é basicamente isso. Eu gostaria de agradecer ao CNPq e ao FAPERGS pelo financiamento parcial do trabalho. E agradeço pela atenção de todos. O contato está na tela. E muito obrigado.